O Júlio me fez o convite no último culto dos homens, 15 dias atrás mais ou menos, falou que seria minha vez, se eu estaria em condições, e eu falei, Júlio, aceito sim, posso estar sim. E por que eu disse que poderia estar? Porque nós vivemos algumas situações na vida que nos levam realmente a começarmos a fazer várias reflexões, muitas reflexões. E os irmãos sabem exatamente o que nós estamos passando, né? E durante esse período todo, de tudo isso que nos aconteceu, tudo isso que nós estamos vivendo, o Espírito Santo ele começa realmente a trabalhar no nosso coração, na nossa mente, e nos fazer ter percepções que talvez antes nós não tivéssemos. De entender realmente que várias pessoas têm as suas lutas, as suas dores, as suas dificuldades, que isso daí não é prerrogativa unicamente minha, ou de quem perdeu alguma coisa em algum período da vida, mas todos nós passamos dificuldades ao longo da vida. Aspectos diferentes, mas todos nós temos. E diante disso, né, dessa situação, eu comecei a pensar, se há um propósito, realmente, em tudo que a gente vive ao longo da vida, o propósito eu entendo que seja qual? Tudo aquilo que nós vivemos nos serve de experiência. Algumas bem dolorosas, claro, mas nos servem de experiência, que em algum momento pode fazer sentido na vida de outra pessoa, se tão somente nós nos deixarmos sermos usados pelo Espírito Santo para isso. E isso é que eu comecei a entender e por isso que eu aceitei. Eu preciso passar para as pessoas que estão aqui, os amigos que estão aqui, muitos que vieram a convite, pastor Fernando, o pastor Edmar, a pastora Fernanda, o Eric, a Val, Carmen, o pessoal do CRINC, as meninas, tanta gente, né? E muitas pessoas que eu sei que vieram, porque quando viram que era o pregador, mas eu digo a vocês, não é pelo Paulo que vocês vieram, e nem deve ser pelo Paulo, mas tão somente porque Jesus quis que vocês estivessem aqui hoje, para ouvir o que Ele tem para tratar com cada um de vocês, do mesmo modo que já tratou comigo e está tratando, tá? Então, nós vamos realmente dar início. Eu quero começar com vocês lendo o texto de Jeremias 29:11. Nós vamos estar lendo esse verso. Convido vocês a ficarem de pé. Vamos ler todos juntos esse verso. Durante a mensagem, outros versos eu vou usar, mas vamos iniciar por esse. Vamos ler todos juntos? Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Pai, continua, Deus, falando aos nossos corações, ó Deus, estamos aqui tão somente, ó Deus, para sermos usados pelo Senhor, para falarmos aquilo que o Senhor quer, ó Deus, da nossa vida, aquilo que o Senhor quer que nós entendamos acerca do Senhor, Pai. Então, ó Deus, que nossos corações estejam sensíveis à voz do Teu Espírito Santo. Abençoa, Deus, cada um dos meus irmãos, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Como eu falei, né, de início, que algumas situações têm ocorrido na minha vida, né, particularmente, mas eu penso que talvez na sua, algumas também tenham acontecido. Se não recente, mas já aconteceram, ou talvez algumas até bem recentes, né? Situações que às vezes a gente pensa, não sei porquê, não sei como enfrentar, não sei o que é isso. Eu vou dizer para vocês, eu não sei exatamente aquilo que você está passando, eu não sei, eu não tenho como saber, mas eu sei de uma coisa, você sabe o que está passando, né? Mas eu conheço mais alguém que sabe o que você está passando, ou o que você passou, né?
E eu cheguei à conclusão, por meio do sofrimento, talvez o sofrimento mais intenso, né, que alguém possa experimentar na vida, Deus tem me ensinado lições muito profundas sobre quem Jesus é, né, e o quanto que Ele me ama. São lições muito profundas que eu tenho tirado para a minha vida. O quanto Ele me ama, e nós cantamos aqui no início, né? Ele me ama, Ele me ama. E como é bom realmente ter convicção disso, que a despeito de qualquer coisa, Ele me ama, Ele nos ama. E se confiamos nele dessa forma, podemos chegar realmente à segurança, né, inabalável de que Ele está no comando de todas as situações, que nada escapa ao controle dEle, né? E que Ele pode, sendo da vontade dEle, transformar qualquer situação, por mais terrível que seja, em algo maravilhoso. Deus tem capacidade para isso. E por que eu entendo isso, que Deus pode fazer isso? Porque eu entendo que o sofrimento que nós passamos, o sofrimento, ele nunca é em vão. Não pense você, irmãos, ninguém sofre por sofrer somente. De tudo nós conseguimos tirar experiências, né? Só que, às vezes é difícil nós realmente compreendermos certas coisas. Por exemplo, diante de acidentes, às vezes fatais, diante de perseguição, diante de crimes, atitudes violentas, assassinatos, diante de doenças inexplicáveis, que ninguém sabe o porquê, diante de situação de vícios, que a pessoa luta uma vida toda e não consegue realmente superar, diante de abortos, sejam eles espontâneos ou provocados, né? Diante da viuvez, diante da perda de um filho, talvez diante de tanta situação, tanta coisa que ao nosso olhar é ruim, é difícil, né? A pergunta mais inevitável, né, para um indivíduo pensante realmente seja: onde está Deus em tudo isso? Onde está Deus diante de todas essas situações? Você consegue olhar para esses dados, para essas situações e ainda assim crer? E ainda assim continuar crendo que apesar de tudo existe um Deus? Se por acaso, vamos pensar hipoteticamente, se por acaso todo o sofrimento do mundo fosse eliminado, você teve o poder de eliminar todo o sofrimento do mundo, né? Talvez, meus irmãos, talvez o mundo seria um lugar terrível para se viver, se não houvesse sofrimento. Porque aquilo que pode realmente, que tem o poder realmente, talvez, de corrigir a tendência humana, né, do homem se sentir importante demais, né, de se gabar em excesso, talvez desapareceria. Porque, veja bem, o homem ele já é mau o bastante, tendo, né, a dor como uma possibilidade na vida. Ele já consegue ser mau por demais, mesmo sabendo que pode sofrer consequências bem dolorosas. Mas ele seria absolutamente intolerável se em momento algum da vida ele sofresse. Mas como é que eu sei disso, né? Como é que eu posso fazer uma afirmação dessa? É só você pensar. Por muitas vezes, quando as coisas estão assim, dando bem, né, em todos os aspectos, sabe, está tudo dando muito certo, nada dá errado, tudo que você planeja dá certo, né, e você é feliz porque tudo está dando certo. Há uma tendência muito grande nossa, né, natural até mesmo, de nos acomodarmos quando tudo dá muito certo. Uma tendência muito grande de nos acomodarmos a tal ponto, e nós que somos crentes, a tal ponto até de nem orarmos mais. Está tudo dando tão certo, eu vou orar para quê? Né? Vou pedir a Deus o quê? Está tudo dando tão certo, não é? Mas eu vou dizer para vocês,
as lições mais profundas que eu aprendi na minha própria vida vieram dos maiores sofrimentos que eu tive ao longo da vida. Não foram nos meus sucessos, não foram naquilo que eu posso dizer assim, eu sou muito bom no que eu faço, Deus me abençoou de tal maneira. É claro, eu glorifico a Deus por cada conquista que eu tive, não é? Mas as maiores lições que eu tenho de Deus na minha vida foi no deserto que eu aprendi. E eu consigo tirar isso como exemplo de vida, né? E dizer para vocês, né, das águas mais profundas, dos cálices mais amargos, né, foi onde eu aprendi mais sobre Deus. Talvez muitos concordem comigo nisso, talvez muitos possam pensar assim, comigo também acontece dessa maneira, comigo também aconteceu assim, e eu poderia até acrescentar, as maiores dádivas que eu recebi na minha vida, as maiores dádivas, né, também me acarretaram os meus maiores sofrimentos. Talvez não, com certeza, né, as maiores dádivas da minha vida, eu poderia dizer, por exemplo, que tem sido o meu casamento e a minha paternidade. Os maiores presentes que Deus me deu na vida. Mas quem me conhece, e muitos aqui me conhecem bem, sabe exatamente do que eu estou falando. Quando eu digo que também vieram acompanhados dos meus maiores sofrimentos, né? Então, nós não podemos esquecer, jamais, preste atenção nisso que eu vou te falar, meu irmão. Se quisermos evitar o sofrimento a qualquer custo, não quero sofrer de maneira nenhuma nessa vida, certo? Devemos ter o cuidado de nunca amar nada nem ninguém. Se você não quer sofrer na vida, não ame. Só que tem como não amar? Né? Eu não consigo deixar de amar. Eu não consigo deixar de amar a minha família, eu não consigo deixar de amar os meus amigos, eu não consigo deixar de me amar. Então, eu sei que talvez eu ainda tenha sofrimentos a experimentar, porque as dádivas de amor, elas são acompanhadas muito de perto pelo sofrimento. O sofrimento, ele meio que fica espreitando na sombra do amor, né? Quem ama, em algum momento, sofre também. São coisas que são, ouso dizer assim, inseparáveis, mas inseparáveis enquanto da nossa finitude, enquanto da nossa condição humana. Hoje, pelo que nós somos hoje, essas coisas são como que inseparáveis, né? E eu venho dizer isso para vocês hoje, eu não venho dizer assim como um pastor, como alguém formado em teologia, ou algum estudioso, ou alguém observador, né, dos sofrimentos humanos, não. Não é nessa condição que eu vim falar isso para vocês, não. Eu estou vindo falar isso para vocês como alguém em cuja vida há um amor tão grande, né, mas por ser tão grande, também vem acompanhado de certa medida de sofrimento. Então, eu falo pela minha experiência própria. E o melhor testemunho que nós podemos dar é aquele que nós vivenciamos. Não é eu falar da vida do meu irmão, não, é eu falar da minha própria vida. Tá? Nessa medida de dor é que cresce, né, a convicção inabalável de que Deus é amor, independente de qualquer situação. Não só é amor, como me ama, incondicionalmente, independente de qualquer situação. Apesar de toda a dor que possa estar enfrentando, eu sei que Ele me ama. E eu quero que você também tenha convicção disso, tá? A partir do que nós vamos pensar juntos aqui. Eu falei para vocês acerca da nossa finitude, né? A nossa finitude, o fato de sermos humanos, nos deixa nessa condição de sermos alguém que caminha, né? Tem essa dualidade de amor e sofrimento muito perto, né? Mas pensando na nossa finitude, vou fazer uma pergunta para vocês. A partir de quando nós temos a eternidade?
O que vocês podem dizer? A partir de quando nós temos a eternidade? A gente poderia falar muita coisa, mas eu digo a vocês, nós temos a eternidade a partir da nossa concepção. Porque o nosso espírito é eterno, para uma coisa ou para outra. O nosso espírito é eterno. Melhor que seja para o dia melhor, não é? Nós somos eternos. A diferença, o que acontece é que nesse momento, nós estamos do lado de cada eternidade. Nesse momento, nós estamos do lado de cada eternidade. E do lado de cá, onde nós estamos agora, não há satisfação intelectual, teórica, filosófica, para satisfazer aquela velha pergunta que vem diante de situações difíceis. Por quê? Por que eu estou passando isso? Do lado de cada eternidade, onde nós estamos agora, nós não temos resposta para isso. E nunca vamos ter. Uma resposta, como eu falei, teórica, que talvez busquemos numa intenção de uma satisfação. Não vamos encontrar, né? Porém, embora eu não encontre uma satisfação teórica para isso, para essa pergunta, e pergunta que nós fazemos diante das dificuldades, né? Eu não encontre isso nos pormenores da vida, ainda assim, ainda sem ter essa resposta, eu consigo ter paz. Eu consigo encontrar a paz. E por que eu consigo encontrar a paz? Porque a resposta realmente que eu posso dar acerca disso não é uma resposta do âmbito das aplicações teóricas filosóficas. Não, não é. Mas é uma resposta baseada em uma pessoa. Jesus Cristo é a resposta para a pergunta que mais nos causa dor. Jesus Cristo é a resposta realmente de todo e qualquer porquê que você possa ter diante de qualquer situação. Essa realmente é a única resposta realmente que você tem que se apegar. Jesus Cristo é nessa resposta que eu me apeguei diante do momento que vivo. Jesus Cristo, meu Senhor e meu Deus. E aí, quando eu consigo pensar que Jesus é a resposta para os meus anseios, Jesus é a resposta para toda a situação que eu vivo, né? Eu consigo, por exemplo, ler lá nas palavras de Isaías, no capítulo 43, do verso 1 ao verso 3, eu consigo ler esse verso que Isaías está falando para o povo e trazer esse verso para mim, para a minha vida. Olha o que diz o texto. Isaías 43, do verso 1 ao verso 3. Não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome. Você é meu. Quando passar por águas profundas, estarei ao seu lado. Quando atravessar rios, não se afogará. Quando passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não lhe farão mal, pois eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, seu Salvador. Eu percebo, lendo esse texto e trazendo ele para a minha vida, para aplicação na minha vida, eu percebo que Deus não está assim me dizendo que tudo vai ficar bem comigo o tempo todo, que tudo vai dar muito certo o tempo todo. Humanamente falando, Deus aqui não está me dizendo, né, que não haveriam problemas, que não haveriam tristezas, que não haveriam dificuldades, mas Ele está dizendo que Ele iria, nem que Ele iria preservar a saúde, nem que iria, de repente, trazer alguém de volta da morte, não é isso que Ele está dizendo, mas Ele está me fazendo uma promessa, e uma promessa verdadeira, fiel, que aconteça o que acontecer, estarei contigo porque sou o Senhor, porque sou o teu Deus, e você estará comigo. Independente da luta que a gente enfrente, o Senhor está conosco o tempo todo. Não há como nós sequer cogitarmos de pensar que ficamos abandonados, que ficamos sozinhos. Não tem como pensar nisso. Porque se pensamos nisso, e se realmente abrimos a nossa mente para essa negação, aí ficamos numa situação muito difícil. Talvez uma situação até sem volta. Mas com a gente não vai acontecer, porque Ele está conosco em todo o tempo, né? Não só está, como foi capaz de nos dar prova desse amor.
Esse amor que eu falei, que Ele nos tem em qualquer situação, Ele nos deu prova disso, provas verdadeiras, provas fidedignas de que realmente nos ama. Por exemplo, quando a gente pensa, né, no desafio que foi lançado a Jesus, quando Ele estava pendurado na cruz. Lembra do desafio lançado a Ele? Está lá em Mateus 27:40. Diz assim o texto: você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, salve-se, desça da cruz, se és filho de Deus. Ele poderia descer da cruz? Claro que poderia, irmãos. Se quisesse, ele poderia descer. Mas ele não desceu. Ele se recusou a descer. Aí lembramos também, por exemplo, né, do que, como a elite religiosa daquela época desdenhava dele, como eles o insultavam, né, com palavras acusatórias, por exemplo, de Mateus, ainda no mesmo capítulo, no verso 42, 43, salvou os outros, mas não é capaz de salvar-se a si mesmo. É o rei de Israel. Desça agora da cruz e creremos nele. E confiou em Deus. Que Deus o salve agora, se dele tem compaixão, pois disse, sou filho de Deus. Quando eu olho para isso e vejo que Jesus poderia ter se salvado da cruz, mas não se salvou, permaneceu e enfrentou, isso me faz pensar realmente que o sofrimento realmente existe e que o próprio Deus experimentou o sofrimento porque me ama. Foi capaz de experimentar o sofrimento por mim. Isso nos leva, por vezes, até mesmo a replicarmos em nossas vidas, né, a palavra dele na cruz, quando a gente passa por uma situação difícil e às vezes a gente lembra, Senhor, por que me desamparaste? Trazendo, né, para a nossa dificuldade a palavra de Jesus, né? Mas a gente poderia pensar, diante, né, da cena de Jesus, Deus meu, por que me desamparaste? Será que Deus não te estava vendo? Será que Ele não estava prestando atenção? Será que Ele não prestou atenção na nossa situação? Né? E se Ele está prestando atenção, se tudo Ele vê, tudo Ele sabe, por que Ele não fez algo? Vou falar para você, meus irmãos, esse assunto só pode ser abordado, né, pelo significado da cruz, do que a cruz representa, da mensagem da cruz, do que ela representa na minha vida, do que ela representa de repente na sua vida, tá? A rude cruz tão desprezada pelo mundo, a cruz onde a pior de todas as coisas que já aconteceram na história humana, não há nada pior que tenha acontecido na humanidade ao longo de toda a sua história que seja pior do que o que aconteceu na cruz. E ainda assim, a pior coisa da história torna-se a melhor de todas as coisas da história, porque foi por nós. Porque na cruz eu fui salvo. Na cruz você foi salvo. Na cruz Ele salva o mundo. Desse modo, o amor de Deus representado a nós, ao entregar seu Filho para morrer na cruz, né? Ele se encontra nessa cruz e se harmoniza com o sofrimento. O próprio Deus experimentou essa harmonização de amor e sofrimento, porque por amar de tal maneira, como diz João 3,16, Ele foi capaz de sofrer o que sofreu. Nem Ele conseguiu evitar essa dualidade de amar e sofrer por aquele que ama, por aquilo que ama. É apenas na cruz que podemos começar a harmonizar essa aparente contradição entre sofrimento e amor. Somente olhando na cruz, que a gente vai conseguir realmente sentir a paz que tudo excede. Nós nunca teremos realmente a resiliência, né, de passar pelo sofrimento, a menos que a gente entenda o amor de Deus, em primeiro lugar. Primeiro eu tenho que entender, compreender o significado desse amor, para poder conseguir realmente enfrentar as minhas lutas, as minhas dificuldades. E esse amor, entender esse amor,
significa entender uma verdade que é indispensável. A verdade do eu sou. O eu sou que se revela a Moisés na sarça ardente. O eu sou que o próprio Jesus se declara diante dos fariseus, né? O eu sou o quê? O eu sou o Senhor. O eu sou fiel, misericordioso, bom. O eu sou aquele que te ama. O eu sou, em essência, amor. Porque não há como não amar, porque não há como ele ser diferente. Porque ele ama simplesmente porque ele é amor. Deus é Deus em qualquer situação, e Deus ama em qualquer situação. A gente precisa realmente crer e confiar nisso, e entender, e se agarrar, e se apegar a esse amor, para conseguir enfrentar as dificuldades da vida. Só que mesmo assim, mesmo lembrando, né, pensando que Deus é amor, que Deus tem realmente cuidado de nós, que Deus está atento às nossas lutas, ao nosso sofrimento, que nada escapa do seu controle, do seu olhar, ainda assim nós poderíamos voltar, né, e dizer, né, voltar lá do início, quando eu comecei, né, mas Senhor, né, e quanto aos perseguidos e assassinados, né? Como é que fica, né? E quanto aos doentes em estado terminal, quanto aos que lutam há anos contra uma enfermidade e a cura nunca vem, né? E quanto aos bebês que nascem às vezes com sequelas pelo uso desenfreado de droga que suas mães fizeram durante a gestação, ou mesmo aqueles que mesmo sem utilização de drogas nascem com deformidades, ou mesmo nem nascem, não é? O que dizer, né, dos que choram, pais, mães, que choram pela perda de filhos e vice-versa, filhos que choram pela mesma situação. E quantos que perdem a sua metade, se um dia foram feitos uma só carne? O que dizer disso, né? Talvez a gente não conseguiria responder essas perguntas, talvez eu não poderia, nem mesmo as minhas próprias indagações, né? Se não fosse pela palavra de Deus. Se não fosse pela palavra, né? E, por exemplo, como nas palavras do apóstolo Paulo, que conhecendo o significado da cruz, conhecendo o que representou essa demonstração de amor, ele declara lá em Romanos 8, 18 e 21, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Irmãos, preste atenção no que Paulo está dizendo. A própria criação se torna vítima da frustração da morte, do nosso estado de finitude, enquanto estamos do lado de cá da eternidade. E ela se torna escrava dessa situação da frustração da morte, não por sua própria escolha, mas por aquele que a sujeitou. O pecado que sujeitou todos nós a essa condição de finitude que nós vivenciamos hoje. Mas que, contudo, mesmo assim, sempre houve esperança para nós. Sempre houve esperança para a criação. E essa é realmente a parte que consegue me trazer um conforto imensurável, né? De entender que o próprio universo se libertará do cativeiro da morte. É o que Paulo está dizendo aqui. Porque, lendo esse texto de Paulo, não há como nós não nos remetermos a Apocalipse 21, 1. E vi um novo céu, a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Essa terra que vivemos hoje, que é povoada, que é cerceada pela morte, esse céu que nós enxergamos, esse universo que até ele está à mercê da morte. A astronomia fala que até estrelas morrem.
Cansamos de ver isso aí em reportagens, né? Todos eles serão trazidos à liberdade de uma situação onde não haverá mais a morte, onde não haverá mais o pranto, onde não haverá mais a dor. E essa é a esperança que nós realmente temos que nos apegar e nos agarrar, né? Que de onde vem então essa certeza de um Deus amoroso diante da morte? De onde a gente consegue tirar essa certeza? Isso não é uma dedução. Nunca foi, nunca será uma dedução, né? Não é de alguém que diante de uma situação de luta, de um sofrimento muito grande, né? Fica desesperado em buscar uma resposta qualquer, e alguns buscam em um Deus qualquer, né? A ponto de fabricá-lo em sua mente, talvez. Não é? Essa certeza, ela vem de uma pessoa, essa certeza, ela vem do Verbo, do Filho de Deus, aquele que era antes da fundação do mundo, que Paulo fala que deixa a sua glória, deixa a sua majestade, e não tem que se apegar, que o ser igual a Deus, né, ele teria que se apegar, mas antes se esvazia totalmente, e como homem, enfrenta toda sorte de sofrimento, para mostrar que nos ama. Para mostrar que nós, enquanto seres humanos, também vamos sofrer, mas tanto quanto ele suportou, nós também suportaremos. Porque ele nunca dará a você um sofrimento maior do que você possa suportar. Jesus passou pelo sofrimento que ele poderia suportar, e suportou como homem. Então entenda, meu irmão, a dor que você passa hoje, o sofrimento que você passa, seja qual for, você vai passar, porque ele não é maior do que aquilo que você pode suportar. Ao olhar para ele, ao olhar para Jesus nessa condição do homem, né, que sofre, né, por amar assim de uma tal maneira, como diz João, né, podemos compreender que o nosso sofrimento, por mais que doa, por mais que seja doloroso, né, nós podemos suportar, e ele próprio, que já sofreu por mim, que já sofreu por cada um de nós, por nos amar tanto, ele próprio trará o alívio que nós precisamos para continuar. Não é de nós mesmos. O alívio vem dele. Ouça essa canção que a Simone vai cantar agora, que fala exatamente isso, do alívio que é o Senhor Jesus nos nossos momentos de dor. Combustível para continuar. Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias, o meu alicerce pra não desistir. Não está sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, Pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nem que fosse arrastado, eu não volto para trás. És o meu alívio, tudo que eu preciso bem aqui comigo para eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás, não quero ficar aqui.
pois ficas comigo o tempo todo, sei que estás. És o meu alívio. Eu falei que nós temos que nos apegar realmente na mensagem que há na cruz. Nós temos que realmente olhar para a cruz, mas com uma certeza, uma convicção. Quando você olhar para a cruz, e é a convicção que realmente que muda a nossa vida, que muda a nossa compreensão. A cruz está vazia, irmãos. A cruz está vazia porque Ele ressuscitou. E a partir do momento que eu sei que Ele ressuscitou, né, o que a cruz representa, né, o sofrimento, foi suplantado pela ressurreição dEle. Houve o sofrimento, mas agora há a ressurreição. E essa ressurreição me garante o que fala Apocalipse 21:14, que Ele enxugará dos meus olhos toda lágrima, que não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou, porque tal como Ele ressuscitou, eu também vou ressuscitar, os meus queridos vão ressuscitar, você vai ressuscitar. Então não há sofrimento nenhum que possa suplantar essa convicção, essa esperança de que o que está nos esperando é maior do que qualquer dor que a gente enfrente aqui. Essa é a certeza que faz com que eu consiga me mover. É isso que faz com que eu consiga olhar para frente, saber que Ele é a ressurreição da minha vida. Então eu não tenho que olhar para dificuldade nenhuma. E eu não vou medir tamanho de dificuldade, porque você sabe o tamanho do problema que você enfrenta. Eu sei o tamanho do meu. E às vezes o seu, e se eu for querer fazer uma medida, eu vou achar que o seu é menor do que o meu, mas você sabe o quanto dói. Você sabe o quanto te machuca. E talvez vá machucar ainda por muito tempo. Mas entenda, a esperança que nós temos, ela é eterna. De que essa dor vai passar. E eu sei que vai. Eu sei que vai, porque eu vou ressuscitar. Eu falei com você, Josi, acerca da morte. A morte existe. Eu vou morrer, Josi, um dia. Mas eu vou ressuscitar e você vai ressuscitar, Josi. Todos nós um dia iremos ressuscitar. E na eternidade, e aí sim, na eternidade, o sofrimento não vai mais caminhar espreitando na sombra do amor, porque não vai haver mais sofrimento, porque lá só vai haver amor, e o amor eterno, e o amor pleno, perene. Acabou o sofrimento. Esse é o meu consolo. Salmo 119:50 fala: esse é o meu consolo no meu sofrimento. A tua promessa me dá vida. A promessa de Deus, que eu vou ressuscitar, me garante continuar vivendo na expectativa de que o melhor de Deus está por vir. Não é aqui, mas é lá, do outro lado da eternidade, aonde todos nós um dia estaremos. Feche seus olhos, meu irmão. Feche seus olhos. Eu quero falar com você que está conosco nessa noite, que talvez tantas vezes tenha ouvido falar de Jesus, né? Mas de repente não tenha percebido o que você tem realmente de garantia de Jesus para a sua vida. Uma garantia que talvez não se aplique aqui. Se bem que Ele é a única esperança até para a situação que nós vivemos. Porque Ele muda situações. Mas numa esperança maior, uma esperança eterna. Uma esperança de felicidade eterna. Que onde não há mais preocupação, não há mais dor, não há mais tristeza, não há mais sofrimento. Esse Jesus te trouxe aqui hoje e Ele te convida hoje a ter um encontro com Ele. Eu quero falar com você, meu amigo, se há alguém aqui que ainda não entregou a vida a esse Jesus, que é a minha convicção, que me mantém de pé, que você possa hoje fazer isso, entregar a vida a Jesus. Tem alguém aqui nessa noite que quer entregar a vida a Jesus? Eu não sei se há,
alguém nessa condição. Mas se houver, só levanta a mão onde você está, para que eu possa enxergar. Alguma pessoa que não tem ainda Jesus e queira hoje entregar a vida a Ele? Se não há, eu não vou insistir, mas eu quero falar mais um pouquinho. Eu quero fazer um outro convite agora diferente. Como eu falei, eu não sei o que te aflige, eu não sei a dor que você tem, o problema que você enfrenta. Como eu disse, eu sei dos meus, eu sei o quão dependente eu sou das misericórdias de Deus. O quão dependente eu tenho sido de Deus. E eu sei o quão perto de Deus eu fiquei nesse período. Ele nunca esteve longe de mim. Talvez em algum momento eu tenha me afastado um pouquinho, ao ponto às vezes de não dar tanta atenção como Ele realmente merece que eu dê. Mas Deus fala conosco o tempo todo. Ele fala ao nosso coração o tempo todo. E eu quero falar com você, meu irmão, que está enfrentando alguma dificuldade, e você não precisa dizer qual é, porque você sabe, Deus sabe. Você quer se aproximar de Deus hoje? Você quer colocar diante do altar do Senhor a tua luta, a tua dor, aquilo que está te afligindo? Seja lá o que for, talvez uma doença, talvez uma perda, né? Talvez uma dúvida, algo que de repente te machucou e tem te machucado até aqui. Eu sei de mim, eu sei o que tem me machucado, e eu digo para vocês, eu já estou aqui diante do altar, dependente do Senhor. Se você quiser, para que nós oremos e clamemos a Deus por você, pela sua vida, vem aqui na frente agora, fica junto de mim aqui, para orar junto comigo aqui, tá? Para Deus trazer realmente a resposta que você precisa, trazer o alívio, né? Os fardos são pesados, às vezes são muito pesados, mas Ele fala que Ele nos ajuda a carregar. E como Ele nos ajuda? Pode vir. Pode vir. Eu não conheço a vida de todos vocês. Alguns eu sei, até porque que estão aqui, eu sei. E sei que é doloroso, eu sei. Eu sei o que tem me machucado. Mas eu sei que Ele me ama. Ah, como Ele me ama. Ele me ama de uma tal maneira que mesmo diante da dor eu consigo ter paz. Mesmo diante da dor eu consigo me levantar de manhã. Eu consigo brincar com a minha neta. Eu consigo sair para fazer a obra de Deus. Eu consigo me colocar diante do Senhor, mesmo diante da dor. Sabe por quê? Porque a minha dor não é maior do que o meu Deus. O que Ele tem para mim não é maior, é muito maior do que tudo aquilo que eu estou passando hoje. Se tem algo que está te afligindo, vem, nós vamos orar. Eu não vou te perguntar o que é, você sabe. Simplesmente nós vamos clamar a Deus. Clamar. Como temos clamado tantas vezes. Pode vir, eu espero você vir. A Bíblia fala, né? No mundo, Jesus falou que no mundo teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo. Ele venceu. E nós também venceremos da mesma forma. Não há tempo, não há período que a gente possa dizer que uma dor vai cessar. Não há, eu não tenho como dizer isso. Mas eu sei que a paz que tudo excede está nele. E ela pode inundar o teu coração. Eu vou pedir, pastor Arildo, o senhor vir aqui. Eu vou pedir para o senhor fazer essa oração, porque eu preciso também dessa oração.
E o Senhor sabe o quanto eu preciso. Então ore por nós, pastor. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Pai, porque nesse momento o Senhor nos falou através do Teu Filho, Pastor Paulo, que tem experimentado o sofrimento, Pai. Mas nós Te louvamos, Pai, porque ele continuou confiando no Senhor, mesmo não entendendo o porquê tanto sofrimento, mas ele continuou crendo no Senhor. A Tua palavra nos diz que nós não conseguimos imaginar aquilo que o Senhor preparou para nós aí no céu. Eu coloco o pastor Paulo diante do Teu altar e eu peço a Tua misericórdia sobre ele, Pai. Continue tratando o coração do Teu servo, Pai. Pai, é difícil imaginar, porque nós sabemos que ele vai continuar sofrendo por muito tempo. Mas eu peço, Pai, continue cuidando do Teu filho. E todos que vieram à frente, Pai, o Senhor conhece cada um. O Senhor sabe a dor de cada um, o sofrimento de cada um, as batalhas de cada um. Pai, alguns estão com batalhas internas, batalhas no coração, na alma, no espírito, Pai. Só o Senhor para ajudá-los a vencer essas batalhas. Eu peço por cada um aqui, Pai. Cuida deles, Pai. Dê que todos eles e todos nós possamos continuar crendo que Jesus Cristo é a nossa única esperança. Cuide de cada um, Pai. Enxugue as lágrimas e dê a vitória que cada um está precisando. E abençoe toda essa congregação, Pai. Todos nós temos as nossas batalhas, nossas lutas, nossos sofrimentos. E nós dependemos do Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu estava ali recebendo o que Deus falou com certeza ao seu coração. E eu queria fazer algo aqui que talvez é diferente, né? Não acontece. Mas se você sentiu a presença de Deus, fique de pé e dê um aplauso para Ele, que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Esse Deus que me ama, esse Deus que te ama, saia daqui com a esperança de que Ele pode todas as coisas, e nele, é por Ele, é para Ele.